Estamos de volta. O prefeito Edinho Araújo sancionou uma lei que declara de utilidade pública o Instituto Projeto Social Maria na Comunidade. A instituição foi fundada em 2022. Acolhe e dá apoio a vítimas de violência, tanto física quanto financeira, moral e psicológica. Sobre esse trabalho, eu converso agora com a presidente voluntária do Instituto, Alana Braga. Alana, boa tarde. Obrigada por estar com a gente aqui no estúdio da TV Câmara. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo convite. Bom, vamos explicar primeiro a respeito desse reconhecimento público, né? Na tarde dessa quinta-feira, o Edinho Araújo, prefeito de São José do Rio Preto, sancionou o documento, mas ele foi votado anteriormente aqui no Legislativo. Um projeto de autoria do vereador Odélio Chaves deu início a esse reconhecimento e a partir de agora, então, de fato, vocês têm esse olhar do Poder Executivo e isso vai trazer vários benefícios para o trabalho de vocês? Sim. Eu acredito que agora a gente começa, além desse todo esse voluntariado, todo esse trabalho que a gente tem feito, como você mesmo disse, a gente começa a ter um olhar da sociedade civil também, né? Porque até então muitas pessoas não conheciam o nosso trabalho. E quando a gente começa a entender a importância de uma utilidade pública, a gente ficou muito emocionado até no dia de ontem, porque é um sonho que se realiza e a possibilidade de cada vez mais a gente poder ajudar essas mulheres, essas famílias, né? Porque eu acredito que o Instituto é para mulheres, mas quando a gente cuida de uma mulher, a gente está cuidando de um todo, está cuidando de uma família toda. Bom, então vamos explicar como é que funciona o Instituto. Vocês são um grupo de voluntárias, quantas pessoas compõem esse grupo, não é? São diversas abordagens, são diversos profissionais. Como é que vocês estruturaram o trabalho do Maria na Comunidade? Bom, o Maria na Comunidade ele começa como um projeto social. Inicialmente, a gente trabalhava apenas com palestras, então a gente ia em cidades aqui vizinhas a Rio Preto, então estivemos já em Potirendaba, já estivemos em Guapiaçu, todas essas cidades ao redor, dando palestras de conscientização sobre violência doméstica. Até um ponto que nós vimos a necessidade que as mulheres tinham, e eu sempre bati muito nessa tecla de que a violência ela acontece a todo momento. Nesse momento mesmo, tem alguma mulher que infelizmente está sendo morta apenas pelo fato dela ser mulher. Então, eu acreditando nisso, a gente começa um trabalho como instituto, a gente constitui esse instituto com essas mulheres que são mães, nós temos aí mulheres psicólogas, advogadas, mulheres que chegaram e quiseram fazer parte de tudo isso. Então, hoje, como que é feito o nosso trabalho? Então, a gente tem as psicólogas que atendem online, então eu tenho um grupo de 5 psicólogas online, que atende todo tipo de mulheres, por quê? Porque geralmente as pessoas chegam em mim e perguntam, essas mulheres, elas são só mulheres vulneráveis socialmente? Não, mulheres. A gente atende mulheres que precisem desse acolhimento afetivo e até da validação, porque a violência ela é tão naturalizada que muitas vezes a gente não identifica os comportamentos abusivos. Então, a partir do momento que essa mulher é validada, ela reconhece que tem algo de errado acontecendo ali. E às vezes ela precisa que alguém fale isso para que ela consiga entender que ela está dentro de uma situação de violência. Eu costumo dizer que a violência ela não começa no tapa, né? Ela começa muito antes disso. A gente tem a violência psicológica que ela faz toda uma teia em volta dessa mulher. Então, essas mulheres chegam através para a gente ali muito destruídas, precisando realmente de um colo, de um acolhimento e de um entendimento de que sim, elas possam ser felizes depois de qualquer tipo de violência. Então, quando a gente fala desse atendimento online, desse acolhimento online, porque muitas mulheres não querem ir presencialmente, elas não se sentem à vontade de estarem ali, elas acham que naquele momento elas vão se expor. Então, esse fato de estar online para elas é muito importante. A gente atende mulheres dentro de condomínios que vêm através de médicos para a gente. Então, olha a importância disso, dessa mulher saber que ela tem um lugar com quem falar sobre a história dela, sem ela ser julgada, né? Sem alguém ficar sabendo, porque ali o que mais a gente preza é sim que esse nome dessa mulher ele não seja de forma alguma pronunciado. Então a gente tem essa identidade sim preservada a todo momento para que essa mulher se sinta segura em algum lugar, porque a gente precisa se sentir segura em algum lugar, então que seja dentro do nosso instituto. E aí a partir daí ela vai ser orientada? Ela vai ser orientada. Então são 10 sessões, com a possibilidade de ter mais 10 sessões, então é tudo de acordo com o que ela está vivendo.
Quando a gente percebe que essa mulher está sofrendo, por exemplo, uma tentativa de feminicídio, que ela pode vir a ter essa tentativa, a gente já encaminha ela ou para a DDM, a gente já tem toda essa conversa com os órgãos competentes, mas ela tem o psicólogo online, psicólogo presencial dentro do Rancho de Luz, onde a gente hoje tem uma sala que foi cedida por eles gentilmente, então por enquanto a nossa casa é ali a nossa sede. Temos também a parte jurídica, que a gente acredita que seja muito importante, porque muitas mulheres não sabem a respeito de pensão, ainda conseguem achar que quando elas vão sair de casa é um abandono de lar, então elas não sabem como proceder diante da violência. E os homens, sabendo que elas têm essa falta de conhecimento, eles se utilizam disso também como uma arma contra a mulher. Então, olha, se você sair de casa, eu vou tirar a guarda do seu filho. Olha, e fala assim, olha, a gente recebeu a pessoa do seu filho, como se o filho fosse apenas da mulher. Então, a mulher, ela está dentro daquele lar violento, abusivo, e ela fica acuada, sem saber como se proteger. Então, a gente tem essa função de fazer essa mulher entender os direitos dela e colocar em prática esses direitos também para que eles sejam validados. E como eu disse no início da nossa conversa, não é só a violência física, né? Você já apontou aí a emocional, mas tem também a patrimonial, que é quando a pessoa abusiva invade o espaço e toma conta dos bens, do salário, né? A gente não precisa falar de um grande patrimônio, mas às vezes só de regular, de fazer esse controle do dinheiro dessa mulher já é considerada a violência patrimonial. Sobre isso vocês também conversam e outros tipos de violência ainda. Tudo isso é categorizado, diagnosticado e explicado para essa vítima. Sim. Através das profissionais, elas já identificam, nós temos as fichas, nós temos tudo muito bem organizado para que individualmente essa mulher, ela possa, assim, depois a gente discute esses casos também entre os profissionais, até para saber, olha, estamos no caminho certo, como que essa mulher pode ter um outro caminho para essa mulher, mas falando sobre a violência patrimonial, muitas mulheres chegam até nós, eles escondem, ele escondeu meus documentos, eles não deixou, mas não é só sobre dinheiro, né? Documentos só sobre também. Dinheiro. Então, assim, ele escondeu meu documento, ele pegou... Coisas pessoais. Coisas pessoais minhas, ele quebrou o meu celular, ele jogou meu celular do chão, também é violência patrimonial. Então, na hora, mas ele estava nervoso, né? No outro dia ele vai me pedir desculpa, que a gente chama muito, né, da lua de mel ali, que ela está toda cerceada dentro do ciclo de violência. Porque o abusador, ele não é abusador 100% do tempo. Não. São esses insights, esses momentos de lua de mel que fazem com que a mulher fique confusa. Sim, é porque ela tem uma dependência afetiva muito grande perante esse homem. Então, ela quer sempre acreditar que no outro dia vai ser diferente. Então, que ele vai mudar. Que, olha, muitas chegam assim... Ela se apega a alguma memória antiga. Porque quando a gente vai fazer uma buscativa dessa mulher lá atrás, ela veio de uma família, muitas vezes também, onde ela viu esse sofrimento da mãe, da avó. Então, ela acredita que em algum momento aquele abusador, ele deu um pouquinho de amor para ela. Então, esse pouquinho de amor é o que sustenta essa relação abusiva. Essa migalha. Essa migalha de amor. E às vezes viu e às vezes sofreu também, porque a gente precisa deixar claro que o abusador, ele não é só o marido ou o namorado. Nas relações homoafetivas, isso também acontece. E nos lares, isso também pode vir de forma hierárquica. Pais abusadores, mães abusadoras, avós. E a partir do momento que você vivencia isso, você também naturaliza o processo. Naturaliza o processo. Você acredita que aquilo para você é o que você merece. Então, fica muito difícil. É assim. A vida é assim. E aí você começa a achar que dentro das suas relações, tanto numa amizade tóxica, já vamos partir para um outro tipo de relação, mas aquelas relações íntimas, olha, é normal, porque eu vi isso acontecer comigo. O seu inconsciente começa a acreditar. É o jeito da pessoa amar. É o jeito da pessoa amar e você leva isso para a sua vida. Então, assim, através das nossas palestras, dando continuidade aos serviços que a gente presta, uma vez por mês tem palestras de conscientização dentro do Instituto, e onde a gente fala não só da violência, a gente fala da autoestima, a gente fala de como você se olhar e como você se aceitar do jeito que você é e de como você se amar. Porque quando você começa a entender que você é do seu jeito, que você pode se amar da forma que você consegue lidar melhor com as outras relações que você vai ter pela frente. Então, a gente tenta fazer com que essa mulher se encontre. Então, a gente leva psicólogas, a gente leva vários profissionais para que essa mulher possa, naquele dia, falar, nossa, tá aí.
eu posso sair disso que eu estou vivendo. Eu mereço ser respeitada. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser respeitada, eu mereço ter meu direito respeitado. E nisso a gente tem que trabalhar com os adolescentes, com as crianças, para que a prevenção ela vem daí, né, Thaís? Não adianta a gente trabalhar só com essa mulher hoje que já sofreu a violência. Vitimizada. Exato. A gente precisa trabalhar também dentro das escolas. Então, eu faço algumas palestras dentro das escolas estaduais, principalmente no período noturno, aqui em São José do Rio Preto, onde eu falo muito sobre os relacionamentos abusivos. Eu costumo falar para eles assim, ó, ligue a lanterna. Na hora que vocês começam a ver, olha, essa amiga não presta para você, não vai sair com essa roupa, a sua mãe fala demais. Coisas assim já são indícios de um relacionamento abusivo. Então, às vezes, uma menina de 15 anos, você costuma achar que o ciúmes é o temperinho do amor, né? E não é. Ciúmes e controle é uma fórmula muito arriscada. Então, a gente precisa tomar cuidado. E ainda tem a questão da violência moral também. Né, que às vezes esse abusador ele começa difamando essa pessoa exatamente para roubar dela a autoestima, o empoderamento, para enfraquecer a opinião dela né, frente à sociedade, à comunidade que ela vive. E isso pode acontecer também muito cedo ainda na adolescência. A gente precisa tomar cuidado com as redes sociais, principalmente nos dias de hoje. Então, o nudes pelo WhatsApp, aquela coisa, porque enquanto você está dentro de um relacionamento, tudo é muito bacana, tudo é muito legal. Amanhã ou depois você termina, então esse menino, né, ele pode pegar essas fotos, esses vídeos e jogar na rede social ou num grupo da escola e com certeza essa menina vai ter sua vida destruída, ela não vai mais conseguir ter a mesma, ela vai ter que mudar de escola, até às vezes de cidade, porque a mulher, ela sempre é a mais atingida. Ela vai carregar esse fardo. Para sempre. Então, a gente precisa entender que a mulher, em todos os momentos, ela é julgada. Em todos os ambientes que a gente caminha, a gente tem algum tipo de julgamento. Então, dentro do Instituto, a gente tenta trabalhar com tudo isso, para que ela consiga ver todas essas formas de ser violentada, né? Porque eu falo que a gente vive hoje no mundo, eu estava até conversando agorinha, nós estamos muito distantes ainda do mundo sem violência doméstica, do mundo sem uma violência contra a mulher, onde a mulher dentro da política ou dentro do trabalho, que ela não viva a violência. É quase institucionalizado, né? É quase, infelizmente, né? Bom, antes da gente falar de como essa mulher pode buscar atendimento do Instituto, a gente vai conferir um VTzinho, porque eu estive presente na assinatura desse termo, que torna o Instituto aí de utilidade pública. Autoridades do Poder Executivo estiveram presentes, também o autor do projeto e outras voluntárias do Maria na Comunidade. Vamos assistir. O prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, sancionou o projeto de lei de autoria do vereador Odélio Chaves, que declara de utilidade pública o Instituto Projeto Social Maria na Comunidade, entidade sem fins lucrativos que trabalha na prevenção e combate da violência contra a mulher. A proposta foi aprovada em certidão de urgência na 21ª sessão ordinária de 2023. Estiveram presentes na assinatura voluntárias do Instituto, o autor da matéria e representantes do Poder Executivo, o chefe de gabinete Zeca Moreira e o secretário de governo Jair Moretti. Esse trabalho que é feito no Instituto é um trabalho de acolhimento à mulher vítima de violência doméstica, um trabalho que faz o diferencial dentro da sociedade, né? Muitas das vezes nós do Poder Legislativo, do Poder Executivo, fomentamos através de leis, através de emendas, através de contribuições. Mas, todavia, nada seria da comunidade se não tivesse esse trabalho que é o trabalho de base, trabalho no campo, né? Trabalho lá todos os dias, uma equipe multidisciplinar, acolhendo essas mulheres, como disse a Alana, não só essas mulheres de vítima fisicamente, mas vítimas de uma violência psicológica, moral, que muitas das vezes é pior do que uma violência física. Perfeito. E quem tiver sugestões pode procurar o gabinete de outros trabalhos que precisam desse tipo de reconhecimento público? Sim, com certeza. Esses trabalhos é sine qua non para que esse título de utilidade pública é um dos requisitos máximos para se conseguir verba pública. Então, nós temos que informar aquela sociedade, aquelas entidades que precisam desse título para poderem receber verba pública e fazem um trabalho diferencial dentro da coletividade, ou seja, dentro da sociedade riopretense, que procura o gabinete do vereador Odélio Chaves. Estamos à disposição para ajudar a comunidade ou o gabinete do vereador, porque eu acredito que nenhum vereador se furtará a também ajudar uma instituição como a Maria na Comunidade. O papel do vereador e da vereadora, ele é fundamental para que ele
possa revelar a cidade e tornar público instituições que prestam um serviço relevante, que é o caso da Maria na Comunidade. Uma proposta do vereador Odélio, que começa com o ex-vereador, ou melhor, o vereador licenciado José Charles, e a Câmara aprova e o prefeito sanciona essa instituição, que agora ela tem um título que é fundamental para o reconhecimento e futuramente parcerias com o próprio poder público e com outras instituições, porque esse é o objetivo, é inclusão, incluir todas as pessoas no progresso, oferecendo oportunidades, fazendo com que as pessoas as mulheres possam ser respeitadas na sua dignidade como ser humano, como são todas as pessoas. E é por isso que é com muita alegria que eu sanciono um projeto como este, na certeza de que Rio Preto ficará cada vez melhor. E o entendimento de que uma cidade melhor, uma sociedade melhor, é responsabilidade de todos nós. Sim, uma sociedade, ela tem que ter essa solidariedade, ela tem que ter a compreensão de todos e é uma responsabilidade de cada um de nós. Alguns para serem servidos por essa instituição, porque precisam, são pessoas vulneráveis, e outras porque têm o entendimento, que têm o conhecimento e que têm, portanto, a cidadania. E essa cidadania tem que ser exercida. Por isso que Rio Preto é essa cidade maravilhosa, porque tem pessoas que são capazes de doar, têm a possibilidade de fazerem e outras que precisam do nosso abraço, do nosso acolhimento. Bem, a gente conferiu aí então a assinatura do termo de utilidade pública do Instituto Maria na Comunidade. Vou voltar a falar com a Alana, mas antes quero deixar aqui o telefone de contato do Instituto, que é o 99-665-4916. 99-665-4916. Tem também o e-mail institutomarianacomunidade@gmail.com e você pode procurar nas redes sociais como Maria na Comunidade. O Instituto está presente, inclusive, no Instagram. Vocês têm uma participação ativa. Se alguém entrar em contato via mensagem, via comentário, vocês também têm uma equipe para receber essa dúvida, essa queixa. Sim, mesmo no Instagram, a qualquer hora, tá? Então, a gente não tem hora para estar recebendo as mensagens. Às vezes, as pessoas lá recebem mensagens 11 horas da noite, a gente responde, porque a gente entende que pode ser que naquele momento aquela mulher só teve aquela hora para falar com a gente. Foi a hora que aquele abusador saiu de perto dela, ou que ele foi trabalhar, ou que ele foi dormir. Então, a gente acredita que não tem hora para a gente poder atendê-las. Então, a gente vai estar te atendendo, a gente vai estar te encaminhando ou para a psicóloga, dependendo do que você deseja, do que você precise. Você pode nos procurar porque você não está sozinha. Ilana, e se a pessoa que entrar em contato não for de fato a vítima, mas for alguém próximo, alguém da família, for uma amiga e não sabe como lidar? Porque às vezes a vítima ela é alertada, mas ela não acredita ou ela tem receio de aceitar essa situação e as pessoas em volta não sabem como lidar com essa mulher. Vocês também acolhem quem está no entorno dela, quem tenta ser uma rede de apoio? Sim, a gente recebe algumas pessoas que fazem essa mesma pergunta. Eu tenho uma vizinha que está sofrendo violência, ela não quer vir falar com vocês e eu quero ajudá-la. Como que eu faço? Então, a gente acaba pegando essa mulher, essa vizinha e falando para ela, olha, vamos fazer assim? Encaminho ela muitas vezes até para psicóloga, essa vizinha, para falar para ela, olha, você vai agir dessa forma. Porque essa mulher, ela precisa ter a liberdade e a hora certa dela vir procurar uma ajuda, uma rede de apoio, alguém que ela confie. Eu sempre falo que o importante é você ter em quem você confiar. Seja uma vizinha, seja uma amiga, porque quando você tem uma rede de apoio, tudo fica muito mais fácil. Você consegue ter mais força para você poder continuar esse processo. E esse processo pode durar anos, pode durar dias. Isso vai depender de você. E quem somos nós para julgar essa mulher? Então, eu costumo dizer que sem o julgamento e mais acolhimento, menos apontar dedos e mais abraços. É assim que a gente cuida dessa mulher.
Inclusive sobre esse processo, né, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, quando alguém sofre uma violência física, a gente vê essas sequelas físicas, né? É muito claro. Agora, as sequelas emocionais, realmente a gente não tem uma dimensão, uma proporção exata e muitas vezes essa mulher pode carregar essas memórias negativas ao longo de anos e esses traumas, eles vão se manifestar em um momento ou outro em forma de atitudes. Então, essa rede de apoio também precisa estar atenta, né? E tomar cuidado com a invalidação emocional, porque as palavras também ferem. Então, no sentido de supera logo, esquece logo, já passou. Ou larga não, logo. Larga logo, não liga para isso. Esse não é o caminho para ajudar, para dar um suporte verdadeiro para essa vítima. É por isso que é importante você entender o que é uma mulher que está dentro de uma situação de violência. Porque palavras e frases como essa, olha, larga dele, mulher gosta de apanhar, você não sai porque você não quer, ai, se fosse eu... Então, se fosse eu, já tinha feito tal coisa. Então, tudo isso, ao invés de você estar ajudando essa mulher, você está fazendo com que essa mulher se sinta mais culpada, ela vai se retrair mais enfraquecida. Mais enfraquecida, ela vai se retrair mais dentro dessa situação e tudo vai ficando muito mais difícil para ela, podendo ela chegar até a se suicidar. Eu já vi casos de mulheres porque ela fica numa pressão psicológica tão grande que vem de fora. Então, ao invés de você ter uma ajuda de fora, você começa a sentir uma pressão. Nossa, eu sou fraca, eu não estou conseguindo, todo mundo conseguiria, menos eu. Então, a gente ter a palavra certa, a gente saber que, para mim, o principal é o não julgamento dessa mulher. Essa mulher, ela vai ter o tempo dela. Só ela sabe por que ela está dentro desse relacionamento. Às vezes, a gente tem que ajudá-la mostrando para ela os fatores que estão ao redor dela, falando, olha, você está vendo isso? Isso aqui é violência doméstica. Não precisa ser assim. Não precisa ser dessa... Isso aqui não é normal. Isso aqui que ele está fazendo com você não é normal. Então, eu tenho casos de mulheres que chegaram a mim e falaram, olha, ele me chama de gorda. Ele fala todo dia para mim que quando eu chego em casa e eu penso que o arroz pode não ter ficado do jeito que ele gosta, eu começo a tremer. Tudo isso são sintomas, já que você está dentro de um relacionamento abusivo, mas se torna muito normal. Você começa a naturalizar todo esse cenário. Então, é importante que pessoas que estão ali ao redor, ao entorno, saibam como lidar e não julguem. Não adianta, esse julgamento não vai ajudar essa mulher. Ele só vai fazer com que essa mulher se enfraqueça diante da situação. E você falou também sobre palestras, né? Quem quiser receber na escola, em outras instituições, quem quiser receber essa palestra também pode entrar em contato com o Instituto. Sim, nós damos palestras tanto nas cidades, agora em julho nós temos uma palestra em Polônia, nós já estivemos em Monte Aprazível, já estivemos em Guapiaçu, já estivemos em Cedral, então a gente recebe os convites para as palestras que estão nas cidades ou em empresas e eu também tenho ido em algumas escolas estaduais aqui em Rio Preto, falar um pouco com os adolescentes em 2 períodos para falar sobre os relacionamentos abusivos, que eu acho também que são fatores muito importantes e temas muito importantes, porque lá atrás, se a gente consegue já entender no namoro o que é um relacionamento abusivo, o que é a violência, fica muito mais fácil de depois a gente identificar dentro de um relacionamento mais sério, que é a outra etapa do relacionamento, que é um casamento, a gente já entender aonde você está. Eu costumo falar que daí não é um relacionamento, se é uma cilada, você já vai conseguir identificar. Muito bem. Esse número de telefone que a gente está divulgando, ele também é WhatsApp ou apenas para ligações? É o WhatsApp. É o WhatsApp também. Isso. Vou repetir, é o 99-665-4916. Ana, obrigada pela sua participação, pelas informações e um ótimo trabalho para toda a equipe. Obrigada a todos vocês, obrigada pelo convite. TV Câmara é sempre muito carinhosa com o Instituto. Obrigadão.